Deus é por nós, quem será contra nós? O mal. O mal ele persiste junto ao bem. Bom dia, paz de Cristo, com muita paz e alegria, meu querido, agora nesse momento, dia 1º do 3, já começamos a subir o terceiro degrau de 12. Agora são 7 horas e 32 minutos, do dia 1º do 3 de 2026, 22 graus neste momento. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos começando aqui hoje. Vou trabalhar com um assunto diferente, hoje eu não vou mostrar nenhum papel para vocês. Vou mostrar só a minha voz, e na minha voz vocês vão acreditar que, na realidade, todos nós temos, cada dia, cada trilha que nós pegamos, nós vimos coisas diferentes. Mas, para o infinito, nós vemos as nuvens diferentes, uns véus diferentes, um avião passando por cima, mas nós, na realidade, chegou ao infinito, é só um, não existe dois. Aqui na Terra existem várias coisas feitas pelos homens. Então, na realidade, meus queridos, vamos começando aqui. O mal, ele existe em todos os lugares. Vocês viram os vídeos que eu soltei ontem? Ontem eu não dei conta de pôr o vídeo no ar em todos os canais, não, viu? Saiu diferente, minha ideia parece que estava meio atrapalhada, não dei conta de pôr. Então, na realidade, vocês viram o vídeo que eu soltei ontem. Hoje eu vou soltar o vídeo de número 909. Mas eu já estou com o vídeo de 910, já quase preparado, falando sobre o passado, a vida de Jesus, quando Jesus nasceu, as contradições. Aí vem entrando outros livros no meio, de que as contradições são maiores. Então vamos começando aqui agora, sobre a criação do mundo. Alguém sabe responder quando foi criado o mundo? Quando Deus criou o mundo, aonde que ele morava? E quem era ele? Vocês procuram aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Eram os deuses astronautas. Vocês vão achar que a ideia do homem, ela é tão poluída, de que cada um arruma uma coisa diferente. No livro Eram os Deuses Astronautas, que eu tive a oportunidade de ler em 1970, nos anos 70, falamos assim, ele consta que nós já teve três deuses anteriores, e o Deus último que tem agora, no nome de Deus lá, até essa data, dos anos 70, era o Viracocha, na língua portuguesa. Não era Deus, era Viracocha, o nome dele. Então, na realidade, se nós formos acreditar nos que os homens fazem, e vem fazendo, e vão fazer, nós ficamos doidos. Então, voltando à palavrinha aqui agora, meu querido. Quando Deus fez o mundo, o que existia antes do mundo? Alguém sabe responder? Não. É uma pergunta que, se eu pegar e falar que existia os dinossauros, mas então já existiu o mundo. Se eu falar que teve uma avalanche lá que explodiu aquele asteroide que transformou o mundo, quem fez o asteroide? Aonde o asteroide ficava? Então, meus queridos, vamos analisando aqui. Agora a menina que trabalha comigo aqui, me ajudando aqui, ontem ela mandou uma foto para mim, eu nem liguei a foto porque eu não entendi. Uma foto assim como fosse aquele tanto de animal, aquelas coisas bonitinhas. Pega a foto aí no seu celular. Então, aquela foto bonita, aqueles animais, eu não prestei atenção no que era, só vi a foto, que eu tenho outras fotos comparando com aquele tanto de animalzinho bonito. Então, na realidade, meu querido, o cara fez a pergunta: qual o animal que Deus não aceitou que colocasse na arca? Vê se dá para vocês verem aqui, um pouco pertinho aqui, para um ou para outro. Se dá para vocês verem o tanto de animalzinho que tem aqui, ó. Na outra câmera aqui. Aqui, meu pessoal aqui do Facebook, Silvio Carlos Silva. A foto aqui. Tanto animalzinho bonito, tá vendo? Olha aqui. Aí ele pôs a pergunta, obrigado. Ele pôs a pergunta, qual o animal que Deus não aceitou que colocasse na arca? Aí tem várias respostas. Leviatã, demônio, isso e aquilo, o ser humano. Então todos têm as respostas para fazer, mas porque nenhum procurou saber. Procure esse rapaz. Qual foi o animal? Aí, por ele querer ser um cara muito inteligente e ter mídia, aí ele vai responder, foi tal. Aí responde um nome que não existe, um animal que não existe. Então, por quê? Se a arca existiu, o que acontece? Aí foi colocado todos os animais. Olha assim, eu tenho uns vídeos aqui agora anteriores, uns 4, 5 vídeos para trás, aqui na casa dos 990. Eu estou falando, a Arca de Noé, ela ficou 100 anos sendo construída.
Quando Noé foi procurar o lugar onde ele poderia fazer a arca, aí ele saiu procurando no chão, batendo com o pé que não tinha máquina para fazer fundação ali, para aguentar o peso da arca. Portanto, um avião que pesa 50 toneladas, para ele descer aqui no aeroporto, tiveram que fazer uma base de 3, 4 metros de cimento, tudo com ferro, para aguentar o impacto do avião. Então, na realidade, vamos pegando essa arca, que tinha 150 metros de comprimento, 40 de altura, 40 de largura e 16 de altura. E dependendo dos vídeos, você vê a medida diferente. Então, ali quando ele mostra ele pegando, batendo na água assim, naquela terra, naquela lama ali, outro lugar na terra, e procurando um lugar que ele começasse a fazer a arca, ali dentro de onde tinha mata, para ele tirar as árvores de perto, porque ele não podia fazer num deserto, porque ele não tinha condições de carregar, que não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha nada para carregar as árvores. Então, ele começou a fazer num lugar onde tinha água, ele batia assim com o pé assim, pegava assim, espremia a terra assim, a água descia, começou a fazer lá em cima. Agora, meus queridos e minhas queridas, vamos pegando aqui agora. Uma madeira, um pedaço de pau, qualquer pau que seja, mesmo madeira de lei, madeira que não seja de lei, quantos anos ela aguenta no chão ali, cortada ali, para ela deteriorar todinha suas cascas, soltando, enchendo, criando bichinho ali dentro, que a natureza vai criando os bichinhos dentro das cascas. Então vamos pegar 100 anos, ele montuando madeira em cima de madeira. Aquela madeira de baixo com 100 anos já tinha produzido, gente. Não tinha mais nada, já tinha virado pó, virado lama. Aí como é que ele ia subir essa arca com esse peso todinho, para colocar outras madeiras por baixo, fazer os remendos, falamos assim. Gente, se vocês for analisar bem, a cada pergunta que sai sobre essa arca, é coisa que não tem fundamento. Você assiste, entra na internet e fala a Arca de Noé, aí vai aparecer 100, 200 filmes que foram feitos, cada religião faz um filme, cada igreja, falamos assim, faz um filme e monta uma arca diferente. Eles fazem o gráfico tudo hoje, 3D, isso aqui, e vão montando, nos tantinhos montam uma arca. Então, na realidade, vamos voltando ali lá no trono, lá onde o rei Salomão fez aquele negócio mais bonito, o mais sofisticado. Apresenta lá nos gráficos montado em computador, eles carregando aquelas pedra pesa tantos 1000 quilos, juntava 5, 6 homens ali puxando aquela pedra em cima da madeira e subindo lá para cima para fazer tudo. Então, o templo dele era o mais bonito que existia. Então, na realidade, esse templo dele, contudo, acabou, porque tudo que é feito pela mão do homem se destrói. Então, essa arca, com 100 anos, ele fabricando ela, por baixo não tinha mais nada. Então, na realidade, vamos analisando. Então, vamos pegando aqui agora. Quando a chuva começou, a arca foi subindo, foi subindo, foi subindo. E a terra foi ficando para baixo. Então, o mundo, a terra em volta de tudo quanto foi espaço, ela se acabou. Não tinha nada de visão. Acabou a terra, acabou a terra. Ela ficou uma bola ali, dentro da água, e a água envolvia ela por todos os lados. Então, na realidade, vamos chegando aqui mais alguns pontinhos da arca de Noé. Então, quando foi com 40 dias, a chuva cessou. Aí, falamos assim, a água, que era esse mar imenso de água que, para onde ela foi? Ela foi reduzida por quê? Ela foi sumindo no ar? Foi desaparecendo? Para onde foi essa água? Porque se a terra estava dentro da água, então quer dizer que a terra não tinha lugar para chupar água, para a água entrar nela ali e a água desaparecer. Então vamos pegando aqui agora. Noé pôs vários e vários. Se você juntar tudo quanto for animal, desde inseto até os animais úteis, os animais dóceis, foi muitas mil quadrados de trem. Mas quando foi com 40 dias, a chuva parou. Aí você vai achar uns líderes religiosos que falam, a arca de Noé agora apareceu, achei ela. Aí vai montar a arca de Noé. Achei um filme que consta que ficou 365 dias até eles descer no chão. Mas tem outros comentários de outras pessoas que falam, como que Noé conseguiu levar alimento para esse tanto de animal, toda a qualidade de animal. Deus entrou ali, que tampou os animais, igual Jesus ficou 40 dias, fala que ficou 40 dias, 40 noites em jejum sem comer nada.
nos 40 dias que ele sentiu fome, será que esses animais passou 40 dias dentro da arca lá, seus organismos todos parados? Então, na realidade, meu querido, vamos pegando aqui agora. Aí ficou 40 dias, mas ainda ficou mais 365 dias a esperar a água baixar. Quando vocês veem as avalanches que passam aqui nos Estados Unidos e em outros países, que a chuva passa, vira tudo lama. Lugar que fica indesconhecível. Ninguém conhece aquele lugar mais, que não sabe nem o que tinha ali dentro. Ali em cima daquela face da terra, ali é só lama tudo. Então aonde que Noé foi deixar esses animais dentro dessa lama que estava? Aonde que esses animais que eram herbívoros, que comia folha, ia achar comida para eles comerem? Aonde que os animais carnívoros iam achar comida para eles comerem? Porque tinha um casal de rolinha, mas tinha um casal de gavião. O gavião precisava comer. Ele foi lá e pegou a rolinha, comeu. Matou ela e comeu. Então vamos analisando. A rolinha acabou. Veio o leão, veio a raposa, veio o urso e veio outros animais carnívoros que são os predadores. Foram achando o tatu, achando a paca, a cotia e foram comendo. Acabou tudo. Porque esses animais foram ficar quantos anos sem comer? Ali dentro da lama. Como que esses animais, os animais que não é da lama, quando fazia, onde é que os passarinhos iam sentar que não tinha árvore? Então, meus queridos, se você for analisar o passado, aí vamos buscar lá atrás. Mas vamos buscar o anterior. Aonde Deus morava antes de fazer o mundo? Quem construiu o asteroide antes de ter o mundo? Que o asteroide com a explosão que formou o mundo. Então, na realidade, meus queridos, vocês, cada um que quer dar uma opinião, que é o conhecedor de tudo, ele está 100% por fora, sem saber o que fala. Vamos falar aquela palavra. Quem fala o que não sabe, é certeza que alguém falou para ele que alguma outra coisa, ele vai raciocinar. Então, quando eu piso sem ver onde eu pisei, eu piso onde eu não sei que estou pisando. Então, se o cara, ele não sabe o que fala, ele vai falar o que não sabe. Então, ele vai falar uma mentira. Porque se eu não sei o que eu falo, eu vou falar o que eu não sei. Então, o que eu falo para a pessoa? Eu chego e brinco com as pessoas. Vocês acham que eu sou o pai da verdade ou da mentira? Aí as pessoas que é mais conhecidas falam, o pai da mentira. Porque você chega, você já vai mentindo. Então, na realidade, o conhecimento vem buscando lá. Agora eu te falo, Deus está aqui na face da terra? Não. Isaías 66. Isaías 66. Senhor, quer que nós construamos uma casa para vocês morarem aqui? Você, Elias e Moisés? Aí Deus responde. Se tudo, eu vou responder aqui com palavras diferentes, na Bíblia você não achar palavras diferentes. Se tudo que existe aqui na face da terra foi feito por minhas mãos, o céu, o infinito, é o meu trono, a terra são os calábulos para os meus pés, as minhas pisadas. Como quero construir uma casa para mim? Mas não, aí vem os homens, cada um buscando coisas diferentes, construindo casas mais bonitas, tudo de ouro, trono de ouro, tapetes vermelhos, Deus vai entrar por ali. Um dia eu estava trabalhando sozinho, estava trabalhando, são as 4 mocinhas. Aí chegou, a moça falou, moço, compra uma rifa, compra aqui, o senhor colabora com 10 reais, eu te dou um comprovante aqui, isso e aquilo. Eu falei, mas para que ser, menina? É porque Jesus, Deus vem na nossa igreja essa semana e nós temos que estar com a igreja bem preparada, porque Deus vai chegar. Aí eu falei, mas peraí, Deus vai vir na nossa igreja. Eu falei, nossa, eu sou doido para conhecer Deus. Eu preciso conhecer esse homem que eu não conheço. Mas então ele vai vir, que hora que ele vem? Que hora que ele chega? Eu quero ir lá para conhecer ele. Aí elas viram que o assunto ia se complicar mais, ficaram sem graça e foram saindo. Porque na realidade, aí outro dia eu estava aqui sozinho, aí chegou um homem, um grandão, um bonito, aí chegou, troca a pilha desse meu relógio aqui para mim, por favor, moço. Aí quando chegou, fui trocar a pilha, ele falou, eu vim aqui, eu não sou daqui da cidade não, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim trazer Deus aqui para visitar o pessoal aqui, então vou ficar 3 dias aqui mostrando Deus, apresentando Deus para o povo, isso e aquilo. Aí eu calei a boca. Eu falei, eu não estou com tempo agora para discutir, mas o homem fala que veio trazer Deus, gente, para conversar com o povo conversar com Deus. Meus queridos, quando nós temos uma mente muito fraca, é que nós analisamos o que os outros falam
mas nós não analisamos que ele também é um corrupto da mentira. Ele também prega mentira. Ele faz coisas que não deve. Então, meu querido, vamos voltar lá na arca agora para mudar de assunto. A arca de Noé juntou todos os animais. Conclusão, aonde esses animais foram viver? Aonde Noé foi viver? Ah, chegou uma mulher ontem, uma evangélica, e começou a pregar a Bíblia para mim. Aí ela veio falar logo ali sobre a vida de Ló. Eu falei, mas Ló existiu, moça? Existiu. Verdade, você conhece a vida de Ló? Conheço. Eu falei, você conhece a cidade de Nínive? Aí ela ficou assim, sem saber o que falava. Eu falei, aquela cidade que Jonas foi lá e salvou a cidade, que ela veio falando que Deus salvava aqui na terra, isso e aquilo, mandava o castigo, acabava com tudo. Foi uns 10 minutos de papo dela, querendo me dobrar. Eu falei, mas a cidade de Nínive, você sabe que ela foi destruída? Não, senhor, a cidade de Nínive, ela foi salva por Deus. Deus mandou que viesse o homem ali e tomasse conta. Eu falei, não, minha filha. Você sabe que Nínive fica ali pertinho de Sodoma e Gomorra? Ela foi destruída quando a explosão de Sodoma e Gomorra. Ela falou, mas o senhor achou isso? Que livro o senhor achou isso aí? Eu falei, você não é estudante da Bíblia? Você falou para mim que estuda a Bíblia todinha, conhece a Bíblia? Você deve saber. E eu falei, e Ló? Ló morreu? Não, Ló se salvou. Aí eu falei, aonde que Ló se salvou? Aonde que ele foi morar? Foi morar no deserto. Eu falei, não, minha filha, não foi morar no deserto. Porque lá no mesmo livro você vai achar que no outro dia de manhã estava Ló e Abraão no outro alto da serra vendo lá a poeira da fumaça. Então a conversa que fala que ele foi morar lá numa caverna é tudo mentira, que aquele lugar tudo era povoado. Não tinha lugar para ele ficar escondido lá dentro de uma caverna sem ter parentes, sem ter ninguém. As suas duas filhas se coabitaram com ele. Ele e Noé têm a mesma história. Começaram a fabricar vinho, plantaram uma vinheira lá para ele, fizeram uma vinheira, mas naquele tempo a uva, para ela dar a colheita, era 5 anos que gastava. Então, na realidade, aquele ponto ali de que Noé e Ló é a mesma coisa. Começaram bebendo, fazendo vinho, mas é uma mentira, que não existiu isso aí. É a criação do homem, obrigado, é a criação do homem que quer subir e faz as coisas. Agora, quando nós não temos conhecimento do que falamos, é onde nós acreditamos nos homens que fizeram. Cada um fez uma coisa, cada um fez outra, e nós somos acreditando nas palavras ali que vem deles. Então, na realidade, vamos falar aqui agora sobre o Salmo 149, é o que eu apresentei para vocês ontem, de que ele está falando. Ele, a metade dele é o homem melancia, e a metade dele é a outra parte do homem melancia. O homem melancia é aquele que é verde por fora. Desculpe, meus queridos, a melancia é uma palavra uma fruta tão gostosa, saudável, ela não merecia essa comparação. Mas eu estou fazendo a comparação. É aquele homem, é aquele político, é aquele médico, é aquele policial que são, ali na frente dos clientes ele é uma coisa, quando vira as costas ele é outra. Então ele tem um coração vermelho, mas a sua face por fora é azul, é verde, é amarelo, é aquelas cores bonitas do arco-íris, por exemplo. Então, na realidade, todos nós sabemos que nós temos que acreditar na mentira. A mentira e a verdade são amigas inseparáveis. Igual o amor, o ódio são amigos inseparáveis. Então, em todos os lugares que você chegar, existe o lado positivo e o negativo. Então, dentro do lado positivo e negativo, é onde nós temos dois lados. Olha, você tem o lado esquerdo e o lado direito. Você tem o lado direito e o esquerdo. Você tem o esquerdo e o direito. O lado esquerdo é o lado que não presta. O lado que podia ser. Então, você acredita nisso aí? Tira o seu lado esquerdo, joga fora e fique só com o lado direito. Portanto, eu tenho um bom coração. Meu coração é de ouro. É de ouro? É. Mas ele está localizado do lado esquerdo. Então, a mesma coisa, meu querido. Você que acha que é o sábio de tudo e pode pregar de tudo, mas você lembre-se, em qualquer parte que você tiver, você tem que mostrar o seu lado vermelho, porque para você ser a favor
do Batatinha, você tem que ser contra o inimigo dele. Então, em todas as partes. Como é que eu me livro? Ou seja, eu vou livrar a minha amiga que está nas garras de um pitbull. O que é que eu tenho que fazer? Chega lá e pregar, Jesus mandou que você largasse essa menina. O cão vai ouvir? Eu tenho que arrumar uma madeira forte, um pau, alguma coisa, e lascar o pau nele para derrubar ele. Para eu tirar. Então, para me te salvar, eu tenho que ser bem bravo, bem autoritário adiante do seu opositor. Porque se eu não for, quando as mulheres chegam a conversar comigo, eu falo, vamos falar mal dos outros agora? Algumas falam, não, Batatinha, eu não falo mal de ninguém. Eu não gosto de falar mal dos outros. Aí eu entro com o assunto, pegando o negócio da Bíblia lá atrás, ela já começa a deteriorar a outra igreja para subir a dela. Então, na realidade, meus queridos, para nós subirmos, nós temos... Eu estou olhando o tempo aqui, mano. Para nós subir, nós temos que derrubar o outro. Na realidade, quando eu vou subir, que nós vamos pegar o primeiro lugar no topo de uma serra, numa escada. Vê aqueles desenhos lá. Um tem que arrumar um rolo para que o outro seja atropelado para ele passar na frente. Então, aonde há competição, há o desejo de destruir o outro, o seu oponente que vai ganhar de você. Você tem que arrumar um jeito para destruir alguma coisa na frente, jogar uma água lá para o carro dele patinar lá, e isso e aquilo, e ele atrasar e você passar na frente. Em todos os lugares. Quando eu chegar agora, vamos voltar aqui na terra aqui agora e vamos pegar aqui vamos pegar aqui os templos religiosos. Quando eu entro aqui no bairro do Joaquim, que tem uma igreja, eu vou entrar fazer outra igreja ali também. Eu vou concorrer com ele. Mas aquele bairro, ele tem só 5.000 pessoas naquele bairro. Eu entro nele lá. Aí eu vou ter que trabalhar, fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa mais bonita, mais linda, umas palavras mais bonitas, para eu tirar os fiéis daquela outra igreja. Então, eu tenho vários vídeos que eu falo. Olha aqui, eu vou esquecer a igreja aqui, vou falar aqui, da padaria. A padaria agora. A padaria, ela tem um funcionário lá que é o melhor funcionário da padaria. Os confeitos que ele faz, os pão, os bolos, tudo é do melhor. A padaria está cheia de cliente. Mas quando o dono da padaria acha que ele está ganhando bem, não, eu vou dispensar esse rapaz, porque ele está ganhando bem, eu posso contratar dois com salário menor, que dá para eu pagar o salário dos dois, eu vou tirar ele daqui. Mas então ele anuncia, 30 dias de aviso. Aí o rapaz já começa na mente dos clientes aos pouquinhos. Olha, eu vou sair daqui, mas eu vou montar lá em casa, fazer bolo, isso aqui, fazer isso, fazer aquilo, e você vai lá comprar de mim, tá? No dia que aquele rapaz sai, já tem 20, 30 clientes ou 40 clientes que já sabe que no outro dia ele vai comprar aquele bolo gostoso lá, mas ele vai lá na casa dele comprar. Aí o que acontece? Eu cresci o olho para pagar menos, para sobrar mais dinheiro para mim. Mas eu não analisei que eu vou perder tantos clientes. Ou eu vou pensar que os clientes são bobos. Não, eu vou comprar um bolo na mão de fulano e outro na mão daqui na padaria aqui. Não, ele vai sair daqui e vai para o outro, você vai perder aqueles clientes. Igual o salão de beleza, põe uma manicure, a manicure é boa. Mas chega um dia que a dona desgosta e quer dispensar ela. Ela já passa o telefone dela para aquelas clientes, e as clientes vão procurar ela na casa dela. O salão já perdeu aqueles. A mesma coisa é a igreja. Ela tem que tomar os fiéis do outro pastor, do outro padre, para que ela sobreviva. Aí quando a outra igreja perde um bocado que o pastor não soube manipular com as palavras dele, os fiéis vão para a outra igreja. Mas não lembra se aquele homem que tomou os fiéis daquela igreja, ele vai para outro bairro tomar os clientes, os fiéis de outras igrejas. Então, meus queridos, não adianta nós acharmos que somos donos de tudo. Ali naquela pergunta que eu fiz para vocês, eu falei sobre a arca não, sobre o homem que procurou qual o animal que não pôde entrar na arca. Tem ali umas respostas tudo doida. Então, na realidade, eu sei que eu criei aquele ponto de vista ali e soltei aí
aquele tanto de pessoal vai querer acreditar na minha palavra. Se eu falar que foi o Joaquim, era um animal assim, 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 aí eu vou querer conhecer esse animal para ver se ele era mesmo o mais feroz ali, que ia destruir os outros animais dentro da arca. Então, na realidade, meus queridos, nunca pense você que você está dentro daquele lado que é o lado principal. Agora eu vou voltando aqui agora, meus queridos, cada coisa eu volto a outra coisa. Então a criancinha nasce. Na hora que a criança nasce, que ela leva o olho, já conhece aquela pessoa que está ali. Ela já sempre chega aquela pessoa que está ali. Ele sabe que é o seu pai. A pessoa, vamos esquecer o pai. Mas ele sabe que aquela pessoa ali vai ser a guardiã dele. É a primeira pessoa que ele viu, o amor à primeira vista. Mas se eu chegar lá e judiar daquela criancinha, ela já vai me conhecer como terror. Quando ela me vê, ela não me conhece, mas ela lembra que eu judiei dela. Ela já vai escorar no ombro do pai ou da mãe, que é a sua salvaguarda. E aquele. Então o cachorrinho novinho, você pega um cachorrinho de 1 mês e começa a brincar com ele assim, brincar com ele, e ele vai apelando com aquilo ali. Quando pensa que não, ele te leva o dente, leva a unha, o gato desunha, e cada um faz sua defesa. Para eu fazer minha defesa, para me defender de você, eu tenho que ter o mal na minha cabeça. Então todos os dois estão dentro de nós, que seria, agora voltando àquela palavra, o lado esquerdo e o lado direito. Você tem dentro de você um lobo e um carneiro. Então significa o lado bem e o lado do mal. Significa o lado azul, verde, amarelo, ou o lado vermelho, que é o lado preto, obscuro. Então, na realidade, quando você for analisando essas partes, aí esses dois animais que estão dentro de você, eles vão continuar uma briga. Aí nessa briga, eu vou voltar aqui atrás agora. Aquele que crê e for batizado herdará o reino do céu. O que não crê e não for batizado irá para o inferno. Guarda bem essa palavra. E o que crê e não foi batizado, para onde ele vai? E o que for batizado e não crê, para onde ele vai? Então vamos pegando aqui agora, voltando aqui o carneiro e o lobo mau. Então tá todos os dois dentro de você. Você está em cima do muro, ali, sem saber para onde você pula. De um lado tem o lobo mau e do outro lado tem o carneirinho. Aí você vai pensar, eu vou para o lado do carneirinho ou vou para o lado do lobo mau? O lobo mau é aquele bravo, que tem coragem, que chega para... Ah não, vou para esse aqui corajoso. Esse carneirinho aqui não sabe nada. Olha, o coitadinho lá, não sabe fazer nada. Então, na realidade, você vai criar dois sentidos dentro de você e você vai escolher a qual lado que você vai. Mas, na briga entre o lobo e o mal, o assunto tem que ser rápido agora, porque o tempo terminou, meu. Vou ter que sair agora. Então, o lobo e o carneiro estão dentro do seu coração. Eles se tornam uma briga. Igual veio lá o anjo e o Satanás vieram levar o corpo de Moisés. Aí mostra os dois agarrados no corpo lá para um lado e para outro, para lá para outro. Aí o cara se perde, que fez o documento, aí ele fala, até hoje ninguém sabe onde foi enterrado Moisés. Aí lá na frente, ali pertinho, com poucos assuntos, foi no Monte Lebron, isso e aquilo. Então ele não sabe, ele não justificou quem levou o corpo, se foi Jesus ou foi o diabo. Então, meu querido, minha querida, nós somos atrapalhados em tudo. Portanto, eu falo, tem vários vezes que eu falo, a nossa trilha, ela muda de acordo com o que nós vemos à nossa frente. Eu ia trabalhar com outro sistema hoje. Mas, então, na realidade, eu tive que mudar o assunto, por causa da pergunta que entrou aqui agora cedo, que eu vi ali, a moça trouxe. Então, na realidade, nós temos que analisar. Nem todos nós temos certeza do que somos, porque a pessoa vem, tira tudo da nossa mente, e a nossa mente são variadas. Então, meus queridos, eu espero que alguém de vocês escolheu alguma coisa boa. Se você colheu, você que vai até o meio-dia, talvez eu lance esse vídeo já no YouTube, canal CS Batatinha, 10 underline, vocês vão vendo ali que está passando. Então, na realidade, meus queridos, se vocês gostaram, se inscreva no meu canal. Eu preciso de você para que leve uma palavra mais a verdade para vocês, mas vocês nem todos podem acreditar em mim, porque eu sou falho. Vocês viram ontem o vídeo que eu comecei? Um aparelho aqui deu problema e ainda ficou no ar aqui. Eu, em vez de eu pegar e desligar tudo, sair fora do ar, continuei tentando pôr no ar. Aí não deu certo, porque alguma coisa lá deu errado.
que o aparelho não quis ligar. Então, na realidade, quem faz ao vivo, ou sai certo ou errado. Panela que dois mexe, ou sai sem sal ou com muito sal. Ou sai o sal no lugar do doce ou o doce no lugar do sal. Então, na realidade, meus queridos, todos nós temos nossos momentos de fraqueza, nosso momento que nós mudamos nosso pensamento a cada minuto, porque o que traz, a presença que nos traz, mas eu falo para vocês podem mudar de igreja, podem mudar de pastor, podem mudar de padre, podem mudar de tudo. A idolatria da terra aqui, ela não tem nenhum poder sobre o infinito. Não. Acontece um fato de que coincide de um pau cair lá de cima e na hora eu saí daqui e o pau cair beirando. Foi Deus que tirou, puxou eu? Não. Porque se fosse Deus, tinha tirado o outro que o pau caiu em cima dele. Então, na realidade, meus filhos, as coincidências aqui na Terra, nós não sabemos como que é. Aí igual eu vou dar um tapa na cabeça de uma criancinha, vou bater. Quando eu levo a mão, a criancinha sai. Foi Deus que mandou? Aconteceu uma coisa comigo a semana passada, sábado ou foi domingo. Eu procurei um texto na Bíblia, lá onde meu netinho tinha arriscado a minha Bíblia, não achei. Botou com a Bíblia na mão, quando passados uns 2 minutos, 3 minutos, que eu abri a Bíblia, abriu em cima da página que eu queria, que meu netinho tinha arriscado. Foi Deus que mandou, Batata, você tem que mostrar esse risquinho aí, eu vou abrir a Bíblia para vocês lugar. Quando eu peguei que abri a Bíblia, vocês podem ver lá no vídeo, que está lá. Quando eu abri a Bíblia, eu falei, mas deu certinho aqui agora. Então, na realidade, a coincidência vem. Os encaixes vêm. Então, meu querido, lembre-se que Deus é o infinito. Volta lá nos Deus astronauta. O terceiro Deus aconteceu, não tem o nome dele no livro dos deuses, eram os deuses astronautas. Mas o último Deus era o Deus vira-coxa. Então, tudo é criado pelo homem. Esse papel aceita de tudo. Todo desenho que eu fizer nele, ele aceita. Se eu for fazer muito, ele desgasta. Vai, se acaba ali, eu tenho que pegar outro papel. Então, tudo que é feito pela mão do homem, até as igrejas, os templos, tudo. Atos Apóstolos, Deus não habitará em santuário feito pela mão do homem. Isaías 6:6. Como queres fazer uma casa para mim, se tudo que existe aqui foi feito por minha mão? Meus queridos, com muita paz, muita alegria, estarei com vocês todo dia na parte da manhã, às 7:30, tenho com vocês uma livezinha de 6 minutos, que ela não sai no YouTube, sai só no meu WhatsApp, no Facebook Silva Carlos Silva e no X. Aí depois tem dia que eu consigo compartilhar nos outros, tem dia que não. Um abração, meus queridos do WhatsApp, um beijão para todos. Quem santificou Maria como a Mãe de Deus, ou seja, criou a oração Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Igreja Católica, no Concílio de Éfeso em 431, proclamou solenemente Maria como Mãe de Deus, Theotokos, dogmatizando essa verdade de fé. Sob a presidência de São Cirilo, o concílio definiu que ela é Mãe de Jesus, que é simultaneamente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Definição dogmática. O Concílio de Éfeso, 431, foi a instância oficial que definiu o título, condenando a visão de Nestório, que chamava Maria apenas de Mãe de Cristo. Fundamento. A santificação de Maria baseia-se na união das naturezas divina e humana em Jesus. Maria é mãe da pessoa de Jesus, e Jesus é Deus, ela é considerada mãe de 3. Outras celebrações. Ela foi preservada do pecado original, Imaculada Conceição, pelo sacrifício de Jesus, um dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Maria é, portanto, venerada com esse título, reconhecido pela tradição e pelos padres da Igreja. Sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado,
até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.